Começou a falar e desistiu. Primeira atividade que nós vamos corrigir aqui, galera, é a página 84. O exercício de aprendizagem número 4. Exercício de aprendizagem número 4. Ok? Vamos lá? Depois vocês me dão um feedback. Como é que foi a prova? Foi tranquila? Se estava complicada? Se vocês acharam mais difícil, por ser modernismo, vanguarda e pré-modernismo, né? Na verdade, quase não caiu nada de vanguarda na prova, né? Porque, principalmente a análise de imagem. Porque para inserir imagem naquela prova, é uma luta. E aí eu fico com medo de dar errado depois, porque às vezes dá muito errado, né? Dá erro. Às vezes a gente não faz direito, né? Porque a gente não sabe fazer, né? Isso é coisa nova. Aí eu explorei mais o conteúdo de prosa mesmo, que nós trabalhamos. Explorei mais pré-modernismo, modernismo primeira fase. E achei melhor do que correr o risco. Porque geralmente as questões, quando tem imagens, são alternativas A, B, C e D, só imagem. Então, eu ia ter que inserir 4 imagens. E se desse erro nas 4, a gente perderia a questão. Entendeu? Mas ano que vem a gente faz uma revisão, né? Terceira série, revisão de todo o conteúdo que vocês já viram. Aí vocês pegam e desembolam tudo. E como, se Deus quiser, estaremos em aula presencial, a gente faz isso tudo presencial, tá bom? Aí vai dar certinho. Mas inserir imagem ali não é fácil, não. Coitado dos professores que têm, assim, obrigatoriedade, né? Igual geografia, por exemplo, que tem que ir matemática, que tem que usar alguma imagem. Deus me livre. Não é de Deus, não. Mas, vamos lá, corrigindo aqui nossa... Maria, até que não deu problema nenhum nas imagens, não. Pois é, mas então... De ninguém. Graças a Deus, então, né? Porque às vezes que eu tentei inserir, eu não consegui inserir imagem. Eu não sei, acho que eu tava fazendo alguma coisa errada, né? Aí depois eu ia lá para ver a prova, algumas estavam direitinho, mas outras estavam dando erro. Aí eu preferi não... Mas ninguém colocou nas alternativas, só tá no enunciado. Pois é, no enunciado. E aí, se eu tiver, por exemplo, sobre como eu falei, né? Geralmente as questões de cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. As questões que tem sobre... Olha, tá só postinha mesmo, tem, tá vendo? Tem o enunciado e aí fala sobre as imagens, qual que remete a qual vanguarda. Aí tá aqui, ó, 5 imagens. Melhor não evitar, melhor evitar, né? Porque vai que dá um erro. Melhor do que dar errado, né? Tá bom, teve bom assim. Vamos lá, então, corrigir nossa atividade aqui da página 84 primeiro. A primeira questão é a número 4, aqui, ó. Página 84, texto 1, a um poeta. É um soneto do Olavo Bilac, não é? Então, logo o soneto parnasiano, que nós temos aqui. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalhe, teime, lime, sofre e sua. Mas que na forma se disposta o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sobra, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andames do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimigo do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Depois o texto 2, evocação do Recife, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, que já é um modernista. Né? Então, nós temos aqui um texto parnasiano contracenando com o texto do modernismo. Manuel Bandeira é da segunda fase do modernismo, por isso que vocês não viram ainda, tá?
mas ele traz todas as características de modernismo, né? Romper com o academicismo, uma linguagem mais próxima do jeito de falar brasileiro, todas essas características aí, revisão do passado histórico do Brasil, já estão presentes no modernismo da segunda fase também, tá? Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Maura de Estados Armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos Mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe lusíada. A comparação entre os dois, então a gente percebe aqui, né? Característica do modernismo. É a aproximação do jeito de falar brasileiro, que ele começa uma frase com o pronome pessoal oblíquo. Aqui, ó. Cadê? Me lembro de todos os pregões. Me lembro. Lembro-me. Né? Mas o Oswald de Andrade mesmo já falava no seu livrinho Poesia para o Brasil, achei. O Oswald de Andrade mesmo já falava no seu livrinho Poesia para o Brasil aqui, ó, pronominais. Para dizer Emílio, dizer Emílio. Para dizer Emilhó, dizer Melhor. Para dizer entelha, dizer enteia. E assim vão fazendo teiado. Mas a gramática do bom... Cadê? Ah, nem... Estava aqui, eu perdi. Então, esse jeito de falar brasileiro, né? De não obedecer a sintaxe. A gente fala te amo todo dia. A gente fala te amo o dia inteiro, não é? Então, amo-te. Mas parece que o amo-te perde a verdadeira, assim, a força do amor, não é? Eu entendo assim, né? Mas você sabe que se você for escrever aí uma redação, você tem que escrever amo-te. Né? Eu te amo. E tudo bem. Mas é assim que eles valorizavam o jeito de falar brasileiro, né? Colocando no poema o jeito que o brasileiro fala. Porque o povo é que fala gostoso, não é? O povo é que fala gostoso. O jeito de falar brasileiro, o jeito de falar mineiro, então, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu tinha uma amiga que falava que eu acho que eu sou mineira, Maria, mas você é bem mais mineirona do que eu sou mesmo. Eu falo mesmo bem mineirado, tá? Ó, achei, é vício na fala. Isso que eu falei. Para dizer Emílio, dizer Emílio. Para dizer melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhado. Ou seja, vão se comunicando. Vão se fazendo entender. Entende? Esse poêmico do Oswald de Andrade aqui, ó. Que está no seu livro Poesia para o Brasil. Que eu falei com vocês que faz uma revisitação do passado histórico, né? Uma revisão do passado histórico com um projeto ideológico em mente, não é? De rever o passado histórico, de reescrever o passado histórico de um jeito brasileiro. É tanto que tem uma parte que ele fala assim, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, uma revisão do passado histórico. Esse livro aqui, um livro bastante bacana para vocês terem, gente. Modernismo, gente, é o que você tem certeza que cai no Enem. Não é? É o que a gente tem certeza que cai no Enem. O que vai cair no Enem? Em uma palavra, modernismo. Vai cair. Pode ter certeza. 1, 2, até 3 questões de Enem vai cair de modernismo, vai cair no Enem. Então, é um livro bom para vocês terem. É um livro pequenininho, mas que vai separar aqui, ó. Vou te mostrar para vocês. Ó, invistam nisso, tá? Ele separa assim, ó, por ocasião da descoberta do Brasil, tá? Então, ele vai colocar aqui
os poemas de descoberta do Brasil. Tem uma aqui, ó. Pero Vaz Caminha. Tem ele até aqui na sua apostila. Na sua apostila tem esse poema com essa atividade. Está lá na página 91. Pero Vaz Caminha. Ó, a descoberta. Aí ele vai dando novos títulos para as partes da carta. A descoberta, depois os selvagens, ele fala dos nativos, primeiro chá, aí vai falar até do Diogo Dias, né, que fez o salto real, porque acabou ficando no Brasil. As meninas da Gari, eu já falei para vocês disso na aula de Oswald, que eu deixei gravado, Oswald e Mário de Andrade, eu deixei a aula gravada para vocês, como eu prometi, vocês lembram? Eu deixei a aula gravada no domingo de manhã, para você assistir para fazer a prova, e eu falei sobre isso aqui, sobre essa atividade aqui, que está na sua página 91. As meninas da Gari, ele fala assim, ó, as meninas da Gari eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas, que pelos ombros, né? Isso, não, aqui para baixo, né? E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que nós, que de nós as muito bem olhamos, não tínhamos nenhuma vergonha. É uma parte da carta de Pero Vaz, quando Pero Vaz descreve as Índias, certo? E aí, o que ele faz? Maria, mas de que vale essa revisitação ao passado histórico? O que ele faz com isso? O projeto ideológico é uma crítica, porque as meninas naquela época, elas foram usadas pelos portugueses, as Índias, ok? Hoje, as meninas da Gari, o que é Gari? Estação de trem, né? Que a Tarsila até faz a Tarsila do Amaral, que é a esposa do Oswald na época, ela até faz ilustrações para os poemas dele. Ela até desenha uma estação de trem para poder ilustrar esse poema dele. As meninas da Gari são as meninas que estão aí nas estações de trem fazendo pontos para ganhar a vida. Então, qual que é a crítica dele, revisando esse passado histórico? De que adiantou a civilização? Porque a situação das mulheres, às vezes, permaneceu. Entendeu? Então, ele faz essa visitação como uma crítica, né? O que é o projeto ideológico? É rever o passado histórico do Brasil, é valorizar o que é brasileiro, principalmente por causa daquele movimento antropófago, né? Que é a revista de antropofagia, o manifesto antropófago, que está aí na sua página... Cadê? Que eu pedi vocês para ler, na página 81, que ele fala assim, olha, que só a antropofagia nos une. O que é a antropofagia? É pegar tudo que vem da Europa, todo tipo de cultura, todo tipo de literatura que vem da Europa, deglutir isso, eliminar o que não serve para o Brasil e transformar isso numa coisa brasileira. Abrasileirar isso tudo, tá certo? Transformar isso numa coisa brasileira, numa poesia que esteja a nível de poesia de exportação, como é o pau-brasil. Por isso que essa poesia deixa uma poesia pau-brasil, né? Ó, eu não tenho aqui agora, mas a postilha de vocês eu acho que tem, uma ilustração da Tarsila, mas olha, aqui, ó. Aqui é a história do Brasil, essa parte aqui vai falar de história do Brasil. Ó, olha a ilustração da Tarsila, para tal. Montanha, mar, caravela chegando e Palmeiras. Bem Brasil, né? Essa parte que ele fala aqui do Pero Vaz Caminha. Príncipe Dom Pedro, poemas da colonização. Olha, a ilustração da Tarsila. Colonização. Nós temos aqui o boi, as ovelhas que não são brasileiras, né? Foram mesmo trazidas pelos portugueses. Galinhas que foram trazidas pelos portugueses. Lembra que os nativos, quando viram a galinha, quase morreram de medo? Não é? Pessoas, uma casa e Palmeiras. Aí vai falar de fazenda antiga, de negro fugidio, de o senhor feudal. Olha esse senhor feudal. Se Pedro II vier aqui com história, boto ele na cadeia. Gente, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Pedro II é a história do Brasil. Mas se vier com história, eu boto ele na cadeia. Então, assim, é muito bacana de se ter um livro desse aqui, tá? Para que isso? Para você ler, uai, e você compreender o projeto ideológico do modernismo brasileiro. Entendido? São Martinho, agora são outros poemas
que vai falar de regiões do Brasil. Tem um aqui que fala de Minas Gerais. Quer ver? Ó, pera aí. Deixa eu achar. Carnaval. Secretário dos Amantes. Postes da Light. A Light é a empresa de energia do Rio de Janeiro. Então, Postes da Light, outra ilustração da Tarsila, tá? Ele vai falar de Anhangabaú, do Jardim da Luz. Falar de vários... Ó, esse poema aqui tá ali na nossa apostila. Viu? A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1. Ele vai mostrando aqui os placares. Aqui, ó. Tá aqui na sua apostila. Ele vai mostrando os placares de jogos, né? Vai mostrando os placares de jogos. Lá na página 97, é Enem, caiu no Enem. Brasilidade em construção. Tá? A Europa curvou-se ante o Brasil. Aí aqui tá cheio de anotações, tem essas anotações mesmo, do Oswald, tá? Brasil, aí país do futebol, os placares aqui que remetem os versos, né? Em forma em números que remetem a placares de jogos. A injustiça do 7. 7 é o nome de uma cidade na época. Então, assim, isso já é a brasilidade, né? Porque o Brasil já estava começando a se firmar como uma nação com força futebolística, ok? Então, isso aí que eu não é nem. Espera aí, deixa eu ver aqui se tem alguma outra que eu quero mostrar para vocês. Ó, gente, roteiro das Minas. Aí aqui ele vai falar de Minas. Olha o que é Minas, na visão da Tarsila. Montanhas e vá. É o que é Minas. Lembra da paisagem do arcadismo? Paisagem bastante bucólica. E pinheiros. Semana Santa, convite, São João del Rei. Pronto. Compra o livro, tá? Oswald de Andrade, Poesia para o Brasil. Você vai achar na estante virtual por R$ 9,90. Você vai achar ele novo por R$ 30. Tá? É bom de ter, cara. Muito bom de ter. Vocês têm umas aulas aí gravadas. Vocês já futicaram lá no meu Bernoulli? Vocês já viram que tem aula do conteúdo que vocês estão estudando comigo? Eu estou dando aula aqui. Tem aula do outro professor que ajudou a formular a apostila, tipo o Deco Duarte. Deixa eu ver qual que é o outro. O Marden. Tem vários outros lá que dão a aula que eu estou dando para vocês. E tem lá. Alguém já assistiu? Alguém já viu? Que lá no meu Bernoulli tem essas aulas? Dá uma futicadinha lá, gente, para vocês verem. Depois eu vou disponibilizar para vocês umas atividades. Né? O problema é que, assim, as aulas que nós estamos tendo agora, de modernismo, por exemplo, as atividades ainda não estão disponíveis para disponibilizar para vocês. Não estão abertas para que eu disponibilize para vocês, entendeu? Mas depois eu vou disponibilizar as que já estão abertas, fazer como se fosse um revisional. São 5 questões de cada conteúdo, tipo isso, para vocês se inteirarem. Mas tem as aulas. E aí o Deco Duarte, professor fantástico, professor de literatura fantástico, aprendo muito com o Deco. Ele tem tanto livro que é de causar inveja. E ele se orgulha desse livrinho dele aqui na prateleira. Toda hora que ele faz de modernismo, ele tem com esse livrinho dele na mão. Ele ama, sabe? Então, é muito bom a gente ter o livro físico. É claro que você tem tudo na internet, tem Kindle, eu também tenho Kindle. Mas para que o Kindle é bom? Quando você viaja, você não precisa carregar um monte de livros. Ou você vai ao dentista, vai ao médico, você sai de casa, né? Kindle é de bolsa, Kindle é para carregar, tá certo? Mas para se ter em casa, é bacana livro, tá? Então, é muito bom que vocês comprem esse livro aqui do Oswald de Andrade para vocês se inteirarem disso que eu estou falando. Tá? Para vocês irem folheando. E o bom desse livro aqui também é que ele tem uma poética da radicalidade, por Haroldo de Campos. É o Haroldo de Campos falando sobre o livro. Então, assim, é uma visão de outra pessoa, não é um crítico, mas uma pessoa entendedora da literatura, né? Fazendo
uma falácia aqui sobre o livro, né? Ele vai vendo e vai falando o que é essa devoração crítica do modernismo, falando do regional, do contemporâneo, assim, uma análise, não é? E é uma análise que você não acha na internet, só no livro, tá bom? Então, é bastante bacana se vocês puderem adquiri-lo, tá? A gente sabe que tem muitas obras que são usadas, mas que são muito boas. Então, ainda em perfeitas condições de uso, não é? Então, tem na estante virtual ele até por R$ 9,90. Eu acho tão desrespeito com o autor, mas tudo bem, nós temos que popularizar a leitura no país. Tá certo? R$ 10. Baratinho, né, galera? Baratinho. Então, depois vocês compram. Eu não ia falar de nada disso aqui. Vamos cá. É o Ramanstur. Então, a comparação, nós estamos na página 84, e eu vou escrever aqui, porque vocês parecem que estão meio sonolenta ainda. Página 84, nós lemos já Um Poeta, do Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, parnasiano, e nós lemos Evocação do Recife, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele escreve muito sobre as cidades que ele viveu, vocês vão perceber isso, sobre as paisagens que marcaram a vida dele, essas coisas também, tá? A comparação entre os dois poemas acentua diferenças formais e temáticas que marcam momentos distintos da literatura brasileira, o parnasianismo e o modernismo. Estrutura. Primeiro, é escrito em soneto, né, forma fixa, métrica, regular. O segundo, já tem uma métrica que varia, né? Então não mantém. E com relação ao tema, né, que há um poeta, o Olavo Bilac, ele fala sobre o fazer a poesia, né? Que não pode aparecer, assim, a dificuldade de se elaborar a poesia não pode aparecer na poesia, né? Que a forma não lembre os andames, o edifício, comparando ao edifício. Tomando por base os três selecionados, justifique essa afirmação. Então tá, porque a evocação do Recife não está todo aqui também, tá, gente? É só um pouco, é só uma parte. Então vamos lá. Nós vamos corrigir então essa aí primeiro e eu vou escrever, porque é bom que vocês corrijam, tá? Aquela atividade que vocês me mandaram, o que está valendo, Maria? É só enviar? Não, não é só enviar, não. Eu estou analisando a responsabilidade de enviar na data, claro. Quem mandou depois me pediu, Maria, não mandei, esqueci, posso mandar? Pode. Não vai ter a nota integral, mas também não vai ganhar zero, claro, tá bom? Porque enviou, eu sei que vocês se esquecem mesmo, né? Essas coisas acontecem, é muito dever, né? Mas eu vou avaliar um pouco. E questão de certo e errado. Porque você não tem que acertar, mas você não pode escrever receita de bolo na resposta também não, tá? Exercício de aprendizagem. Página 84. Exercício número... Meu pai. Exercício número 4, então, né? Que nós já corrigimos os demais. Então nós temos que escrever aqui uma justificativa afirmando, uma justificativa dessa afirmação, né? Que o texto tem diferenças temáticas e estruturais que diferenciam os dois momentos. O soneto de Bilac revela uma visão do trabalho do poeta, como se ele tivesse recluso no mundo, né? Então, como algo sagrado, como se ele tivesse longe do que acontece nas ruas. Nossa, mas esse notebook tá balançando demais, ué. Tá tonto o notebook? Tá meio torto, eu tinha colocado um calço, né? Que um calço era caneta. Longe do que acontece nas ruas. Valoriza-se mais
o efeito final do que o próprio trabalho de fazer os versos. Valorize mais o efeito final do que a construção. Vou colocar aqui, ó, andaimes, que ele fala, né? Construção, os andaimes. Sabe o que é andaime, né? Que negócio que só para fazer a obra. Do texto. Tá. Já, não, a forma é fixa, né? A forma é fixa e os versos são rimados e metrificados. E os versos, a forma é fixa, os versos são rimados e metrificados. Já o poema de Manuel Bandeira, gente, o engraçado é que, assim, tem nomes, né, que se identifica com a escola literária, né? É um modernismo, a revisão do passado histórico, a valorização do que é brasileira, aí o cara chama Manuel Bandeira. Já o poema de Bandeira é composto de versos livres. Versos livres são aqueles que não têm número de sílabas poéticas iguais. E a temática, voltado para uma realidade brasileira, ao passo que o outro lá valoriza o trabalho longe do que acontece nas ruas. Esse aqui já é voltado para uma realidade brasileira. E vamos ver mais o quê? Voltado para a realidade brasileira. E é como se o sujeito poético defendesse o jeito de falar brasileiro, a língua falada pelo povo. A língua falada pelo povo. Beleza? Nas ruas. Ao passo que o outro ficou longe das ruas. 4 e 6, então, né? Ok? Depois o próximo aqui, ó. Questão 6. Papo de índio. Ou papo de índio. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que se chamava açúcar. Aí eles falaram, nós fechamos a cara. Depois eles repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. A gente sabe que esse processo de colonização do Brasil não foi tão pacífico, né, gente? Ele não foi pacífico. Houve rejeição ao portuguesamento? Houve, ué. Você visita ali Porto Seguro, você vai naquela parte histórica da cidade, você vê lá as ruínas da primeira igreja construída no Brasil, em 1513, 1515, por aí. Na verdade, é que as ruínas lá ainda não são da primeira, né? Porque a primeira foi completamente destruída pelos indígenas. Aí construíram de novo, aí destruíram, ficaram só aquelas poucas partes. Então, não foi assim uma coisa muito amigável, não. Né? Foi pouco amigável, foi de certas partes. Foi porque sempre tem aquelas pessoas que querem ganhar algo, né? Então, acabaram cedendo. Mas houve uma certa dificuldade em se estabelecerem aqui. Então, quando a gente lê aqui papo de índio, que eles insistiram, nós comemos eles, porque foi assim, não foram comidos, né? Nós não fizeram antropofagia com os portugueses, mas houve uma certa matança, né? Houve mortes, claro. Redige um texto indicando 3 características desse poema que permitem reconhecê-lo como continuidade da poética modernista, particularmente da poesia pau-brasil de Oswald de Andrade. Olha a poesia pau-brasil de novo. Aí, o livrinho para vocês comprarem. Compra, gente. Ó, poesia pau-brasil. Então, nós vamos aqui pegar 3 características. Vou pegar 3 características e vocês verem se vocês falaram dela lá na sua resposta. Né? Então, nós vamos pegar aqui 3 características poéticas da primeira fase do modernismo, especialmente aquelas que marcaram a poesia pau-brasil.
Vamos lá, primeira. Podemos dizer aqui, como característica que marcaram a primeira fase do modernismo, mais peculiarmente, né? Que marcam especialmente a poesia para o Brasil. Especialmente a poesia para o Brasil. Pau Brasil. Como característica que marcaram. Ai, Deus. Características que marcaram a primeira fase do modernismo, especialmente a poesia para o Brasil. Podemos citar. Ó, então, o caráter primitivista, da temática o que ele faz? Ele faz uma releitura e subverte. Por que subverte? Porque ele muda o fim das coisas, né, da história contada. Relê e subverte a história oficial. A história oficial. Por meio da abordagem diferenciada da relação com o colonizador. Colonizador barra colonizado. Essa relação aí. E o colonizado é representado pelo indígena. Podemos citar, então, o caráter primitivista. Faltou um T aqui. O K. Agora, podemos citar ainda o caráter colonial, o caráter coloquial da linguagem. Porque, né? Olha aqui. Veio uns homens de saia preta. Caráter coloquial da linguagem, que lembra o jeito de falar brasileiro, né? A busca por uma expressão, a chamada expressão natural, que é como eles chamavam, né? O jeito de falar brasileiro. Espontânea, que foge do academicismo, né? Procura fugir dos padrões de linguagem artificial, dos padrões de uma linguagem artificial. Mas o quê? Agora eu vou colocar o artificial aqui, entre aspas, porque eu coloquei o natural. Por que é o artificial? Porque não condiz com a fala. Não é fiel à fala. Essa linguagem não é fiel à fala. Depois, por último, não menos importante, a concisão e o humor, né? É um poema humor, um poema piada, digamos assim, né? Então, a concisão, né, pequenininho, e o humor do poema piada. Ok? Positivo e operante? Então, é isso aí. Depois, então, nós vimos o Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada. O Macunaíma. Exercício de aprendizagem lá na página 90. Exercício de aprendizagem 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10.
É isso aí. Exercício de aprendizagem 7, 8, 9, 10. São questões abertas que vocês vão fazer e me mandar. De novo, Maria? É, de novo. Até terça-feira, tô fechando nota, tá? Até terça-feira quer dizer que terça-feira o dia todo é à noite. Quando eu falo assim, até terça, né? Aí da meia-noite e 10 minutos, fala assim, ô Maria, passou da hora, mas você recebe? Recebo, ué. Porque não é o WebGIS, não. Eu recebo sim, tá? Eu só não quero que vocês copiem. Eu quero que vocês façam. Porque pensa que você está ganhando conhecimento, você está enriquecendo o seu currículo aí. Não copia, não. Se não deu para fazer, então tá. Então não faz, mas não copia, não. Não importa ter nota, importa saber. Não importa só ter nota, importa saber. Porque o ano que vem é o ano que vem. E aí? Esses vão ser questionados o ano que vem. Deixa eu ver quem me chamou aqui. Alguém me chamou? Ô, galera, já tirou uma fotinha? Qual é a atividade mesmo? É das 7 a 10? É, amada. Exercício de aprendizagem 7, 8, 9, 10. E é pra te Mandar no mandar... zap? Isso. No zap de novo, daquele jeitinho, é mais fácil. Tá bom? Porque eu já baixo ali, já fica registradinho. E eu já dou ok para vocês. Tá? Ó, quem não mandou outro, gente, porque eu recebi pouquíssimo dever, tá? Não é por nada, não, hein? Aqui, ó, eu anoto tudo. Numa sala com esse tanto de menino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 me mandaram dever. Podia ser 37, né? 17. Eu quero que vocês mandem esse dever aí, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom? Ó, aí vocês vão perceber o seguinte, ó. Essa primeira questão aqui. Tá falando do escapulário, do Oswald de Andrade. Tem ele aqui no nosso livrinho da Poesia para o Brasil. E aí tá explicando o que é escapulário, para quem não entende, né? E aí a pergunta é a seguinte: explique de que modo esses dois traços aparecem na intertextualidade realizada por Oswald. Que dois traços? Ela apresenta duas vertentes, uma destrutiva e uma construtiva. Como é que ele é destrutivo e construtivo aqui? Tudo em relação à religião, tá? Tanto destrutivo quanto construtivo. Perigo das armas, esse texto aí do Oswald também, Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse livro também você compra ele junto com esse aqui, parece que custa R$29. Memórias Sentimentais de João Miramar, que são memórias, né? Flashes da memória, né? Que pode ser do autor, como eu falei para vocês, né? Explique de que maneira o trecho do romance Memórias Sentimentais caracteriza o escrito de vanguarda modernista. Por que esse texto é tipicamente um texto modernista? Ok? Depois aqui, ó, quero falar da